A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estou começando mais uma live agora do Grupo Galileu. Gostaria de desejar a todos, de primeiro momento, um abraço no coração bem apertado, principalmente aqueles que fazem parte do grupo e que estão nos acompanhando desde o primeiro dia. Gostaria de agradecer também pela colaboração de todos, o efeito formiguinha no termo literal, porque cada um aí foi construindo, fazendo com que até mesmo o nosso grupo chegasse em outros locais do mundo. Agora temos pessoas nos assistindo da Eritreia, temos pessoas nos assistindo do Quênia, da Rússia, Então um abraço para todas essas pessoas e em especial também eu gostaria de dar um abraço aqui a Raimunda Macedo Silva, Derivaldo Macedo Barbosa e de Nelma Macedo Silva. Esses três aí fazem parte da minha parentela, minha avó, pai e tia, Então gostaria de dar um abraço bem apertado do grupo de Galileu aqui, a todos vocês. E fica aqui uma mensagem muito clara, Porque nós não somos nada sem Cristo. Sem Cristo em nossas vidas, nós não conseguimos dar um passo, daqui até o outro lado. Porque nós somos morada do Espírito Santo aqui nessa terra. O próprio Jesus falou, eu irei, mas não vos deixarei órfãos, Então, nós que somos cristãos, que escutamos a voz do pastor, que o nosso pastor principal é Cristo. Então, a gente fica bem antenado aí para saber o caminho que a gente está traçando. Se é um caminho verdadeiro ou se é um caminho errado. Então, irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de só lembrar os irmãos aqui que quando forem pedir oração, não esquece de ir lá na nossa página, tem um e-mail lá da igreja. Vocês coloquem lá os seus pedidos de oração e, ao mesmo tempo, vocês coloquem no Messenger, se porventura vocês não conseguirem fazer ali pelo e-mail da igreja, Então, nosso grupo vai começar a live agora, a partir deste momento, mas antes de iniciarmos, começaremos com oração, para poder edificar nossas vidas, para poder jogar por terra toda e qualquer potestade do mal, para poder fazer com que esse grupo ele continue indo à frente, Ele continue prosperando, segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, oremos. Pai querido, Pai amado, vem pedir ao Senhor também, meu Pai, para que o Senhor possa derramar cada vez mais bênçãos sobre a vida do nosso povo, principalmente aqueles que são nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor jogue por terra toda e qualquer entidade maligna, toda e qualquer potestade do mal, vai iluminando a vida dessas pessoas, vai dando discernimento espiritual, aqueles que já são crentes, que já são avivados, que o Senhor vai dar discernimento de línguas, que o Senhor vai batizando no Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai levantando cativos agora neste momento, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite cativos, que o Senhor possa estar visitando também hospitais, levantando aqueles que ainda o seu teu propósito aqui na terra, em nome do Senhor Jesus, e jogando por terra todo e qualquer tipo de mal, todo e qualquer tipo de mazela. Entra com providência no teu milagre, na cura, em nome do Senhor Jesus, fazendo com que essas pessoas sejam recuperadas segundo a tua vontade, Pai. Porque nós sem ti, nós não somos nada. É através do teu poder, através da tua vontade, que prevalece todos os seus propósitos. Então, Pai, todas essas pessoas entregam nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade e não a minha como homem, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha edificar sua igreja aqui na terra, que o Senhor venha plantar a tua verdadeira semente naqueles que ainda prezam pela verdadeira igreja, que o Espírito Santo de Deus possa eclodir aos quatro cantos dessa terra, fazendo com que a igreja ela prevaleça, a igreja em Cristo. Que seja derrubado por terra toda e qualquer coisa que não seja titulada de igreja, em nome do Senhor Jesus. Aqui eu venho entregar essas orações em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Então, irmãos, a palavra que Deus nos entregou no dia de hoje está no livro de Jeremias, versículo de 3 ao 10. Então, sigamos na palavra.
A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do olheiro. E lá farei ouvir as minhas palavras. E desce à casa do olheiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, e se quebrou na mão do olheiro, né? Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. E se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer-lhe. E no momento em que eu lhe falar de um agente e de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que eu tinha dito que lhe faria. Então, vocês podem ver aqui que Deus está mandando uma parábola para o profeta Jeremias, né? Então, o profeta, ele podia pensar até ali naquele momento para levar aquela mensagem, que a mensagem ela viria como se fosse algo direto de Deus, né? Porque os profetas, eles recebiam, as mensagens eram conectados direto com Deus e recebiam essas mensagens. Só que ali Deus entregou através de parábola, pediu para que Jeremias fosse até Jerusalém e exortasse aquele povo de toda Jerusalém e Judá. Porque aquele povo ele estava andando segundo suas vontades, né? Segundo suas próprias concupiscências. E eles não estavam mais ouvindo a voz de ninguém, né? Principalmente do Senhor. Então Deus manda ali naquele momento Jeremias para poder exortar aquele povo. Então Jeremias vai naquele momento à casa do oleiro. Então chegando lá na casa do oleiro, ele vê que o homem está moldando aquele barro ali através de uma estrutura mecânica, né, manual, e que aquela estrutura ela vai se fazendo aos poucos, né, vai moldando aquele vaso. E aquele vaso na sua estrutura ele é cheio de pedrinhas, né? Então aquilo muitas vezes na mão do oleiro ele vai causa feridas, dá calos, aquela coisa toda, mas só que ele não larga daquilo. Então quando Jeremias vê aquilo e ao mesmo tempo ele vê o vaso quebrando, então ele fala para o olheiro, então vou ter que fazer um outro vaso. Vai ter que fazer um vaso novo, né? Aí ele fala, não, eu vou pegar esse mesmo vaso e vou moldar esse mesmo vaso. Até que ele volte à sua estrutura normal, a anterior que ele estava antes, né? Mas só que, diante disso aí, Jeremias captou a mensagem e viu que toda Judá e toda Jerusalém estava quebrada, né? Porque eles eram rebeldes, não estavam mais escutando a voz dos profetas e não estavam escutando a voz mais de ninguém. Então, o que é que se conclui com isso? Nos tempos atuais, a gente vê que a própria palavra de Deus fala que a natureza geme que nem mulher em dias de dores de parto, né? E muitas vezes a gente não consegue interpretar essas palavras, o que vem a ser. A natureza é Deus e tudo que é manifestado sobre ela pertence ao Senhor, né? Tudo aquilo que é de Deus, o inimigo não pode tomar posse. Assim como somos nós também, porque a nossa vida é guiada por Deus. Por mais que a gente saia ali dos contornos do olheiro que é Jesus, que Ele está nos moldando, que Ele está nos estruturando, a gente, pelas coisas que acontecem no mundo do dia a dia, a gente sai e termina saindo da direção. Então a gente não escuta mais a voz de ninguém. Quando a gente vai ver, a gente está num um lugar já muito afastado, além da nossa imaginação. Então a gente fica pensando o seguinte, cadê o Espírito Santo de Deus que ele não fala mais comigo? Principalmente aqueles que são espirituais, né? O que é que está acontecendo? Será, Senhor, que eu estou em rebeldia, assim como foi na live passada que eu falei a respeito de Josué? Também um crente se sente nessa situação. Então você tem que se arrepender dos maus caminhos e tem que se voltar novamente nos caminhos trilhados pelo Senhor.
Então, o crente é assim, existe dois tipos de estrutura. Aquele crente que está quebrado, né? Porque ele se quebrou por alguma coisa, essa congregação não vigiou, e o crente terminou se quebrando. Então ele vai ali, se arrepende dos seus maus caminhos, né? Porque não é que é tarde de se arrepender. E a igreja oferece todo o alicerce, toda a estrutura suficiente para ele poder retornar para os caminhos, né? E a outra parte seria o quê? Seria aqueles crentes que se acham muito avivados, cheios do Espírito, né? Que só através dele que pode se concretizar os dons espirituais. Então, eles terminam fazendo o quê? Eles terminam sendo tomados conta pela vaidade, assim como Acã, né? Que aquilo tomou conta do coração dele e ele foi tomado pela vaidade completamente. Então o crente que assim se auto se declara, né, como se fosse um semideus, ele pode não dizer que é um semideus, mas ele acha que aqueles dons que Deus deu para ele ali, ele acha que só através dele que pode chegar a um determinado lugar. E não é bem por aí. Deus chamou, muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos, né? Então a gente não deve entrar nessa seara, porque nós vamos ser prejudicados, principalmente através do Espírito Santo de Deus, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem para poder manifestar suas obras aqui na terra. E não é para o homem se vangloriar de tal coisa, porque as obras são manifestas através do Espírito Santo de Deus e não através da vontade do homem, porque ele se acha mais espiritual do que ninguém. Se eu venho trazer essa pregação nessa noite, porque a pregação é algo divino, é algo que vem de Deus e não vem da nossa carne. Então a gente tem que estar bem antenados quanto a isso. Porque vocês podem observar que Deus aqui ele exorta que se a igreja ela não se arrependesse dos seus maus caminhos, como foi passado aqui para Jeremias, Deus ia descer a mão dele sobre ali toda Judá e Jerusalém e eles cairiam em desgraça, né, no termo literal. E eles, ali em nenhum momento eles se arrependeram, porque aqui numa parte do texto, vocês vão observar que eles quiseram não ouvir a voz do profeta e quiseram agir segundo suas próprias vontades, né? Então Deus permitiu que tudo isso aí viesse a acontecer para poder antenar, alertar a Jerusalém, a Judá, porque estavam andando fora do traçado, do caminho determinado por Deus. E mesmo assim eles não se arrependeram, ainda queriam condenar o profeta de tudo aquilo, de toda aquela situação. Então o que acontece, meus irmãos, nos dias atuais? A igreja se misturou muito, né? Passaram-se as gerações mais antigas, vocês podem observar que tudo aos crentes mais antigos eles condenavam, mandavam até carta para a igreja, se necessário fosse, para poder você não jogar futebol, você não fazer determinadas coisas. Aí veio a outra geração que fazia determinadas datas comemorativas e ali começaram a introduzir coisas do mundo, tipo assim, vou convidar um parente meu, ele está aniversariando hoje, e vou botar uma cervejinha aqui para poder alegrá-lo, né? Então aí a gente foi deixando determinadas coisas entrarem, achando que nada daquilo contaminaria a nossa seara. E depois, posteriormente, vocês podem ver que a evasão dentro das igrejas está muito grande. Então não existe mais aquela igreja, né? São poucas agora que estão se mantendo na face da terra, aquela igreja avivada realmente. Aquela igreja que foi feita igual lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, né? Então ali você pode ver que a profecia do profeta Joel, ela foi cumprida, que o Espírito de Deus seria derramado sobre as pessoas.
E outra coisa, o que acontece? A partir ali daquele momento que Jesus falou para a igreja aqui na Terra, porque antes não existia a igreja. Antes era um ajuntamento de judeus e eles se reuniam ali nas sinagogas, mas igreja como essa que temos aqui hoje não existia anteriormente. Então a igreja passou a existir ali, quando aquelas pessoas de 14 nacionalidades, né, se reuniram e o Espírito Santo de Deus foi conversando com cada uma delas em particular, em suas línguas locais. Então foi mais coisa áudio, coisas ouvidas do que coisas vistas, né? Então o Espírito Santo de Deus conversou com cada pessoa daquela em particular, dentre cada uma daquelas nacionalidades. E ali saiu, ecoou pelas arestas, pelas portas, né? Aquela fala, aquelas línguas, né? Que foram eclodindo ali pelo arraial de Jerusalém, de Judá, foi eclodindo. Então, a partir dali em diante, vocês percebem que Jesus falou, eu partirei, mas não os deixarei órfãos. Aí vem o Espírito Santo de Deus, que recai sobre aquelas pessoas, e a partir dali em diante há uma mudança significativa. Porque a partir dali em diante, eles começam a receber o Espírito e abre as portas para que eles possam ir aos quatro cantos dessa terra para poder falar a respeito do Evangelho de Cristo, né? Então, a Igreja de Cristo nasceu ali, em Atos dos Apóstolos 2. É o batismo no Espírito, né? Que, segundo Paulo, foi ali naquele determinado momento. Então, o que é que eu vejo na igreja atual? Na igreja atual, a gente não está mais vendo essa manifestação do Espírito. E são poucas igrejas que a gente vê hoje. Por quê? Porque as pessoas permitiram que determinadas coisas entrassem para dentro da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E essa noiva que Jesus vem para poder resgatar. Nós estamos agora passando por um período muito difícil. É o princípio das dores. E muita gente ainda não está acreditando. Tá igual aqui, ó. Estão querendo andar segundo suas vontades, né? Segundo suas próprias concupiscências. Como falou lá no livro a Bíblia falando no livro de Tiago, que o homem ele age segundo suas próprias concupiscências, segundo sua vontade. Então ele não quer ver, muitas vezes ele não quer ouvir a voz de Deus, porque ele se acha alto, né? Autossuficiente para poder andar na direção que ele quiser. E aí é que Deus pesa a mão, através dessas pragas, né, que vão surgindo, através dessas dores que nós vamos sentindo, até mesmo nós crentes, que sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá esse discernimento. Abre uma luz para fazer com que tenhamos o entendimento de que esse período que nós estamos passando, que aqueles que não estiverem no Espírito não suportarão as dores. Então Deus aí, ele está permitindo que o vaso que se quebrou no passado, ele venha se arrepender dos seus maus caminhos agora e venha andar nas veredas, né, nos caminhos de Deus. E que venha escutar a voz do profeta. Não é porque nós vivemos na graça hoje em dia que a gente vai desvirtuar dos caminhos de Deus, andar nos caminhos contrários, né? Porque mesmo assim, para você ter uma ideia, quando eu falei aqui na live anterior, o homem ele age segundo suas vontades. Então, quando ele se arrepende ali naquele momento, que ele se humilha perante a Deus, aí Deus entra com providência na vida daquele homem e na vida da família dele. Mas quando ele não faz isso, ele não se sujeita a essa circunstância, não tem como o Espírito Santo de Deus
entrar com providência naquela vida. Então, como é que você vai ser chamado de igreja? Porque igreja é um organismo. Nós fazemos parte desse organismo que Jesus é o cabeça. Lógico que, como igreja física, é uma instituição social, nós fazemos parte dela. Paga os impostos, tudo direitinho ali. Mas se difere totalmente do mundo porque somos espirituais. E Deus veio entregar esses dons espirituais para a igreja e não para o mundo. Porque por mais que a gente pregue aqui hoje, para que você se arrependa, para que você retorne os caminhos do Senhor, não sou eu que vou te converter, nem abrir seus olhos diante de tudo que está acontecendo, não. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar esse discernimento. É o Espírito Santo de Deus que vai te converter. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar percepção que você não estava andando nas veredas do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar o discernimento do que é um verdadeiro louvor, que é para edificar a igreja de Cristo aqui na terra. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar o discernimento de uma pregação, que a pregação não vem de ti, e sim de Deus. E que você analise todo esse conglomerado e veja agora onde você está errando. Se você acha que você agindo dessa maneira, não, eu vou estar aqui no meu cantinho, na zona de conforto, que é satisfatória para mim e que não vai me empatar de fazer as coisas, né? Eu vou continuar conduzindo o meu barco dessa maneira. Meu amigo, está na hora de eu te dizer uma coisa, te alerta, porque você está andando no caminho contrário. Não é esse o caminho que Jesus determinou que a gente andasse. Ele falou o quê? Ide pregai o evangelho a toda e qualquer criatura na face dessa terra. E você, como Espírito Santo de Deus, então, como Espírito Santo de Deus, nós devemos ficar o quê? Atentos. Para que Deus possa nos iluminar, né? Nos mostrar qual o verdadeiro caminho. Qual o caminho reto, qual a direção que a gente deve tomar realmente. Porque nós pertencemos a Cristo, né? Nós somos o corpo de Cristo. E não pertencemos ao mundo. O mundo jaz do maligno, né? E essa é a diferença entre nós que fazemos parte do corpo de Cristo e nós que fazemos parte do mundo. O mundo não tem nada para oferecer, para nos oferecer. A não ser você começar a se desvirtuar dos caminhos do Senhor e andar no caminho contrário, né? O caminho errado. E você achar que, não, eu estou andando no caminho correto. E, no entanto, não é. O caminho não é esse. O caminho do Senhor é um caminho reto. É o caminho que ele mostrou para Daniel, né? Que muitos iam persegui-lo, mas só que ele continuaria ali andando pelo caminho tracejado por Deus, que Deus ia dar a vitória para ele. Para vocês terem uma ideia, até mesmo pessoas que profetizavam sua mesma fé, eles o perseguiriam. E é isso que acontece com os cristãos hoje em dia. Porque a Bíblia fala que no fim dos tempos, o número de falsos profetas ele aumentaria. E já aumentou. E tudo isso aí é para poder te testar até o final. E você tem que perseverar ali. Se você não perseverar, não tem como, meu irmão. Você tem que estar alicerçado na rocha, que nem lá no livro de Éfesos, né? Porque se você não estiver alicerçado na rocha, você não vai conseguir enfrentar toda essa dificuldade que está acontecendo aí. Esses são os sinais, os primeiros sinais. E fique alerta que virão outros e mais outros pela frente. Só que, às vezes, a gente está cego ainda, achando que
como diz a propaganda que é feita na TV, né? Isso aí tudo vai passar. Então, aqueles que estão no mundo acham que já estão se preparando para voltar tudo direitinho e achando que, não, vou continuar pecando, vou continuar fazendo isso e aquilo outro, porque esse mal não atingiu minha tenda, essa praga não chegou até minha tenda. Mas ouça, aqui não tem nada melhor do que o vaso na mão do olheiro. Deus está exortando aqui, ó, Jerusalém. E você tem que se alertar para que esse mal ele não venha te atingir. Porque a Bíblia diz que dias piores virão pela frente. Só que muita gente ainda não abriu os olhos, né? Não tirou as escamas dos olhos, como foi feito ali com o apóstolo Paulo. Nós estamos ainda dormindo, né? Em tudo isso que está acontecendo. A gente ainda não acordou. Então precisamos acordar e precisamos ter a vigilância e vermos que ter a consciência que Cristo deve ser o nosso mediador, porque a oração do Pai Nosso, ele fala que é para todos, né? Ele é o mediador de todos aqui na face dessa terra. Então, você tem que permitir que Cristo entre na tua vida. Porque se você não permitir que Cristo entre na sua vida, eu quero te dizer uma coisa, a salvação é algo divino. A salvação não é algo que eu nem a sua parentela vai te dar. Por mais que eu te trate com carinho, por mais que sua parentela te trate com carinho, mas a salvação é algo individual e que vem de Deus. E se você não atentar, não se alertar para isso, então já será muito, muito tarde. Então as coisas vão piorando cada vez mais e o negócio vai se estreitando cada vez mais. E você vai sentindo as dores do vaso quebrado, né? Aquele vaso que está na mão do olheiro. E a Bíblia fala que o vaso se quebrou. Então o vaso se quebrou, o que é que vem a dizer com isso? Não é Deus que vai quebrar o vaso. Não é o inimigo que vai quebrar o vaso. É a pessoa mesmo que se quebrou. A pessoa mesmo se afastou do Espírito Santo de Deus e ela começou a andar segundo suas próprias concupiscências. E passou a não dar mais ouvido ao profeta, aos sacerdotes. Então, meu irmão, está na hora de haver uma mudança significativa na tua vida. Está na hora de mudar. Está na hora de haver um renovo. Essa igreja que você pensa que é segundo a sua vontade, né? Que tem lá no livro de Timóteo, que muitos trarão o evangelho a bel prazer. Essa igreja é do mundo, meu amigo. Se você quer adequar a sua igreja ao mundo, você quer ficar aqui na terra ou você ainda quer ser salvo? Se você quiser ser salvo, você tem que adequar o evangelho ao mundo. E não o mundo ao evangelho. Porque a própria Bíblia fala que esse mundo jaz é do maligno. Então, o que você está esperando, meu irmão? Para poder aceitar Jesus agora nesse momento e voltar para as veredas os caminhos do Senhor. O que é que está faltando em você para andar com as mais amizades? Parar de andar com as mais amizades? O que é que está faltando para você ouvir mais as pessoas que são mais antigas da sua família, né? O que é que está faltando em você quanto a isso? Essa marca que está em você, quando você aceita Cristo, isso não te pertence mais. Você é nova criatura. Mas só que saiba de uma coisa, como muitas igrejas têm ensinado para você, a partir do momento que você acha que você é autossuficiente, é aí que você cai do cavalo. Porque a Bíblia fala que o primeiro ato é a aceitação. E o segundo ato é o quê? O segundo ato é você vir até a casa de Deus
e se moldar na casa do oleiro. E se você não cumprir esses mandamentos, você vai se perder nas veredas do mundo, meu querido. E eu, como pastor, eu não quero que você se perca por aí. É muito difícil uma pessoa ser autodidata. Ela achar que está em casa, que está afastada, que ela própria vai ser autossuficiente para poder entender da palavra, achar que vai fazer o bem ao próximo e para ele tudo ali está acabado. Aqueles que são de Cristo escuta a voz do pastor, a ovelha escuta a voz do pastor. E quem é o nosso pastor? Jesus Cristo. Então, meu querido, escuta a voz de Deus, a voz das Escrituras. Não é a profecia que o profeta lá em uma determinada igreja vai passar para você, que você vai achar que o evangelho está restrito pura e exclusivamente àquilo ali. E não. O evangelho de Cristo somos nós que fazemos parte desse conglomerado que é a igreja de Cristo aqui na Terra. Então você tem que escutar, meu irmão, mas a voz de Deus. É Ele que está te guiando. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele fazer um vaso novo ali em você. Para fazer com que você siga na direção correta e que você seja salvo. E antes de você usar qualquer coisa na sua vida, procure a origem daquilo. Porque se você não procurar a origem daquilo, aí então acabou-se para você. Então, meus queridos, eu estou terminando aqui essa live hoje. E que Deus venha abençoar a vida de todos vocês. E que o Espírito Santo de Deus derrame um maná sobre a vida de vocês. E que não deixe vocês órfãos. Que Ele venha anteceder pela vida de vocês. E que o reino de Deus continue aqui sobre a vida da igreja aqui nesta terra. Então, fica na paz, que o Senhor Jesus abençoe. Então, oremos. Pai querido, Pai amado, venha abençoar todas essas pessoas. Derrama teu maná, aqueles que tanto necessitam. Entra com providência lá nos cativos. Entra com providência na vida das pessoas que estão precisando de recuperação, principalmente dessa praga, em nome do Senhor Jesus. Entra com o teu espírito para fazer com que essas pessoas venham se converter e que essas pessoas venham aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pai querido, Pai amado, eu entrego todas essas pessoas em tuas mãos, inclusive todos aqueles que estão precisando ouvir a sua voz pelas quatro partes deste mundo. Amém, amém. Glórias a Deus, que Jesus abençoe. Se vocês não viram isso aqui, como muitas pessoas estão dizendo que não viram, então, irmãos, já já eu falo com vocês, mas fica com Deus, que Jesus abençoe. Amém?